sétimo passo, nós vamos ter que substituir outra função. Nós vamos substituir a função mais alto, que é uma função que já está implementada no programa que vocês receberam junto com o roteiro, vamos substituí-la por uma função chamada homem maior IMC, que é uma função que vai ser criada por vocês também. Essa função, basicamente, ela indica o atleta do sexo masculino que tenha o maior IMC. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer para a criação desse sétimo passo seria a declaração do protótipo dessa função juntamente com todos os outros protótipos que já tinham declarados anteriormente. Após eu declarar o meu protótipo, eu posso criar a minha função, declarar a minha função. Então, observe, ela é uma função que retorna um atleta, ela se chama homem maior IMC e ela recebe dois parâmetros. Uma lista de atletas, que contém todos os atletas cadastrados no meu programa, e um valor do tipo inteiro, que contém o número de atletas presente nessa lista, que foi passado como parâmetro também. Então, nós temos uma variável auxiliar, chamada maior, que ela recebe a primeira posição do meu arranjo, só para me ter algum valor de referência, para me poder descobrir se outros valores são maiores do que esse ou não, e ir fazendo trocas. Então, observem bem. Aqui a gente tem um laço de repetição que ele vai varrer todas as posições do meu arranjo a partir da segunda, que é a posição 1. Então, observem bem. Aqui nós temos um arranjo de 4 posições. No início, a minha variável maior recebeu essa posição, que é a primeira, e ela vai ser comparada com todas as outras posições do arranjo, sendo que a cada comparação a gente vai testar se o IMC da variável maior é menor do que o IMC da outra posição do arranjo específica, porque isso é dinâmico, interativo, vai testar cada uma das posições. E se o IMC, se essa posição que também tem o IMC maior do que essa daqui, é de uma pessoa do sexo masculino. Então, se nós tivermos essa condição atendida, ou seja, nós temos uma pessoa do sexo masculino e que tenha o IMC maior do que o IMC da nossa variável auxiliar maior, se isso for verdadeiro, a minha variável auxiliar maior, ela passa a ser a pessoa que atendeu a essa condição. Então, ao final de todos os testes, testando todas as posições do arranjo, a minha variável maior, ela vai conter obrigatoriamente o homem de maior IMC dessa lista de atletas. E esse valor é retornado por essa função. Além de declarar o protótipo, declarar a função, nós temos que substituir a chamada da função mais alto pela chamada da função homem maior IMC, que foi a criada por nós. Porque só dessa maneira o nosso programa vai passar a se comportar da maneira que desejamos. O nosso 8º passo, nós vamos eliminar a necessidade de utilizar essa variável x que existe lá no main do nosso programa. Observem bem, lá no nosso main, nós temos uma variável x que já existia lá, recebendo a chamada de homem maior IMC, que é a chamada da função que a gente acabou de declarar, e depois esse x é passado como parâmetro para a função exibe_ficha. Nosso objetivo nesse 8º passo é eliminar esse x sem alterar o comportamento do nosso programa. Então, nós podemos fazer isso dessa maneira. Observem bem. Se eu eliminar o x e fizer a chamada dessa função diretamente como parâmetro da função exibe_ficha, eu não altero o comportamento, pois homem maior IMC retorna um valor do tipo atleta. Então, se eu fizer algo dessa maneira, observem, eu fazendo a chamada dessa função como parâmetro dessa outra,
eu não altero o comportamento, pois os valores vão ser passados da maneira como já estava o programa esperava. E além disso, eu economizei memória, não tendo a necessidade de instanciar a variável x. O nosso nono e último passo, nós temos que responder junto com os comentários obrigatórios a seguinte pergunta. Ela é feita no roteiro para vocês. No protótipo cabeçalho da função ler-arquivo, o que quer dizer, isto é, qual é a implicação dos colchetes vazios no parâmetro atleta-lista? Observem, esse colchete aqui, ele está vazio. Geralmente, a gente coloca dentro desse colchete o tamanho do arranjo que vai ser passado como parâmetro para essa função. Se nós colocarmos esse colchete vazio da maneira que está ali, essa função ela fica mais dinâmica, porque ela passa a possibilitar ao programa que ele receba como parâmetro arranjos daquele tipo de qualquer tamanho, não fica um tamanho estático. Isso oferece um dinamismo interessante para a função em alguns casos específicos. Então, basicamente, a resposta é essa. Esse colchete está vazio para poder permitir que essa função receba como parâmetro vetores do tipo atleta de qualquer tamanho. Por último, pessoal, quando vocês acabarem de implementar todos os passos que eu disse anteriormente e executar o programa, a gente vai ter em tela algo semelhante a isso que vocês estão vendo aqui. Observem que essa segunda figura, basicamente, é a continuação em tela dessa primeira aqui. Por otimização de espaço na apresentação, eu fiz dessa maneira. Então, se vocês forem observar, o programa ele não me pede nenhuma informação, ele só lista os atletas para mim. Então, ele vem listando todos os atletas já ordenados de maneira decrescente por peso, já que vocês implementaram uma função que fazia exatamente essa ordenação por peso de maneira decrescente. Então, todos eles estão ordenados por peso de maneira decrescente, como vocês podem observar. O último atleta apresentado é o mais leve. E a última coisa que o meu programa me oferece é a informação do homem de maior IMC. Nós tínhamos uma função que nós acabamos de implementar exatamente para descobrir qual era o homem de maior IMC. Se vocês forem observar, ele é exatamente esse homem, que ele possui IMC 29.169. Todos os outros homens tinham IMC menor. Observem, esse tinha 26, esse tinha 25, esse tinha 21. Enfim, esse era um homem de menor IMC e ele foi apresentado no final. Agora eu vou passar para o Kate para mostrar a compilação e a execução desse código para vocês, para eliminar alguma dúvida que pode ter ficado durante a explicação.